4 de agosto. Amanheceu chovendo. Eu fiz café e mandei João comprar 15 cruzeiros de pão. Emprestei 15 para o Adalberto. Não carreguei água, já enjoei de ficar naquela fila desgraçada. Deixei a Vera deitada, estava chovendo uma chuva miudinha e fria. Eu achei um par de sapatos no lixo e estou usando. Quando eu ia catar papel, a dona Esmeralda pediu-me 20 emprestado. Dei-lhe 30 cruzeiros porque ela tem 7 filhos e o esposo está no Juqueri. Saí e fui no roteiro habitual. Fui catando papel, ferros e estopas. Encontrei um cego. Há quantos anos perdeste a vista? 10 anos. Achou ruim? Não, porque tudo que Deus faz é bom. Qual foi a causa da perda visual? Fraqueza. E não teve possibilidade de cura? Não, só se fizer transplantação, mas é preciso encontrar quem me dê os olhos. Então o senhor já viu o sol, as flores e o céu cheio de estrelas? Já vi, graças a Deus. Olá, boa noite. Mais um encontro, mais um dia, noite de debates, uma revolução chamada Carolina. Mas antes vamos falar um pouquinho da FLUP? A FLUP é apresentada pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Patrocínio Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga. Parceria Ministério Público do Trabalho. Parceria estratégica Museu de Arte do Rio. Realização Instituto. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Oi, pessoal, eu sou a Daniele Bernardino, apresentadora desse ciclo de debates Uma Revolução Chamada Carolina, que acontece em homenagem a Carolina Maria de Jesus e sua escrita atemporal. As mesas estão rolando desde maio, todas as terças, às 19 horas, no YouTube e no Facebook da FLUP. A viagem tem sido longa, mas todos nós temos saído revigorados desses debates sobre a vida e a obra da primeira mulher preta a fazer sucesso mundial com o livro. E o painel de hoje será sobre a solidão da mulher negra, do seu conceito clássico às novas ramificações dessa vivência. Quando pensamos nessa solidão, de imediato vem à cabeça a figura da mãe solo que cuida dos filhos, ou da avó que abdica de todos os prazeres para cuidar da prole. Porém, mesmo quando falamos de mulheres negras com a sua vida afetiva resolvida, trazemos conosco uma dor narcísica inerente à nossa própria existência. Vilma Piedade cunhou essa dor de dororidade. E a dor na relação com o machismo, o racismo, as muitas faces do machismo e do racismo que nos une e nos define. A solidão da mulher negra será sobre as feridas do colonialismo que produzem cicatrizes indeléveis. Ao serem tocadas, reativam uma memória afetiva marcada de experiências sofridas e, o pior, silenciadas. Mesmo no ambiente de empoderamento, há uma nova solidão. A mulher negra que ascende socialmente já não é mais do mundo do qual veio, mas também não pertence ao mundo ao qual está inserida. Quando olha para o lado, não enxerga seus pares. Usando uma imagem da jornalista Flávia Oliveira, que vai mediar o nosso encontro de hoje, não somos mais Birajá, mas nunca seremos de Ipanema. Vivemos um não lugar. Todas nós, mulheres pretas, trazemos um fantasma do passado e a concretude de uma sociedade racista que diz que nosso corpo é feio, que o nosso nariz não é aquele que cabe dentro dos padrões. Enfim, qual a relação da sociedade com o meu cabelo, com o meu corpo, com o meu nariz? Esse corpo negro, o meu corpo negro,
não é aceito historicamente. Bom, para mediar essa mesa tão tocante, tão sensível a todos nós, vou chamar a minha amiga Flávia Oliveira. Ela que já tem um número de participações recorde na FLUP. Essa amiga querida que está conosco desde 2013, na edição de Vigário Geral. Ela é comentarista dos telejornais Estúdio I, edição das 18 na Globo News, está na CBN, no Jornal da CBN. Ela que deve ter começado a trabalhar na barriga da mãe, porque conta 27 anos de experiência no jornalismo diário, na cobertura de economia, indicadores sociais, empreendedorismo, segurança pública, desigualdades de gênero e raça. Ela tem esse currículo maravilhoso, mas eu acho que a maior qualidade dela é ser minha amiga. Querida, bem-vinda. Ah, meu amor, ela é minha musa inspiradora, gente. Essa mulher, pela trajetória maravilhosa que tem, me fez voltar aos bancos da graduação. Então, aquele sonho que estava engavetado de fazer jornalismo, ele saiu da gaveta, está se materializando, graças à inspiração que eu vejo na história dessa amiga tão querida. Eu tenho certeza que vocês estarão em ótimas mãos nesse encontro. Dani, muito obrigada, minha querida amiga e afetuosa e carinhosa, mas olha, quem está de parabéns é o jornalismo por você fazer essa escolha, viu? Não é você, não. Querida, que bom, uma ótima mesa para vocês, a gente se encontra já já. Muito obrigada, seremos 4 amigas, né, nessa mesa. Nós 2 e mais 2, essas que eu vou ter a honra de apresentar agora, em mais esse encontro com a FLUP. Eu não sabia que eu era velha guarda da FLUP, mas aceito esse título, porque acompanho e caminho com a FLUP desde outros carnavais, outros júlios, com Júlio, com o nosso querido Écio, sempre presente, com todo esse time da FLUP. A minha primeira participação foi em Vigário Geral, eu nem lembro mais quando foi, mas já faz bastante tempo. Mas uma honra para mim participar de mais essa mesa, de mais esse encontro, dessa edição tão especial da FLUP, né? A FLUP Virtual Digital 2020, esse evento tão relevante que não esmoreceu, que se adequou a esses tempos de isolamento social e que com ele cresceu, né? Porque é uma edição nacional, com participação de mulheres do Brasil inteiro, mestres, doutoras. Então, é absolutamente pedagógica e inspiradora essa edição da FLUP, e eu tenho muita honra de apresentar, mediar esse painel online, A Solidão da Mulher Negra, que, como Dani falou, tratará de outras dimensões além da questão conjugal. E aí eu vou apresentar as nossas convidadas dessa noite. Na sequência, a gente vai ter uma primeira rodada de considerações, de reflexões iniciais, de mais ou menos 15 minutos, 7 minutos aproximadamente para cada uma das nossas debatedoras. Vamos debatendo e, por favor, vocês podem participar pelo chat, mandando perguntas, mandando comentários. Nossa equipe estará atenta às intervenções e elas vão aparecer na nossa tela ou através das perguntas que eu vou apresentar para as nossas convidadas. Então, sem mais, já me alonguei, eu queria apresentar, primeiro, Jurema Werneck. Jurema Werneck, ativista negra, médica pela Faculdade de Medicina da UF, doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Ela tem longa trajetória no movimento de saúde da população negra e dos direitos humanos. É fundadora da ONG Crioula, com Lúcia Xavier, desde 1992, dedicada à garantia dos direitos das mulheres negras. Jurema é, desde 2017, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, uma das mais importantes organizações de direitos humanos do mundo. Ela integra o conselho diretor da Global Fund for Women e preside o conselho de administração do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Em 2000, em conjunto com Evelyn White e Maria Luísa Mendonça, organizou o livro Saúde das Mulheres Negras, Nossos Passos Vêm de Longe. Essa frase
quem acompanha, quem conhece Jurema, sabe que é um conceito tornado referência para todas nós. Jurema também é minha amiga, vou fazer que nem a Dani. Tenho muito orgulho de te encontrar mais uma vez virtualmente e de conduzir esse debate tão potente com você, Jurema. Bem-vinda. Obrigada, Flávia. Eu que estou orgulhosa da amizade, de poder estar aqui no espaço em homenagem a Carolina. É bom estar aqui entre amigas, é bom estar aqui, é um jeito de estar junto, é bom estar aqui ainda celebrando seu aniversário, já, né? Leonina, spoiler, que acaba de fazer aniversário, então ainda estamos, para mim ainda estou em festa no seu aniversário. Então é muito bom estar aqui. Eu estava pensando, só brevemente, de como é que eu encontrei Carolina. Eu encontrei Carolina criança pela voz da minha mãe. Ela falou do livro para mim, ela contou para mim que Quarto de Despejo era uma obra muito importante, eu era pequena, né? Depois, da outra vez, quando eu vi Carolina de outra forma, eu vi pela voz de Conceição Evaristo, falando de Carolina e da gente enxergar as potências de Carolina de outro jeito. Da outra vez que eu vi Carolina, eu vi pela voz de Vera Daisy, narrando histórias da vida da mãe dela. E agora eu estou vendo Carolina pela sua voz, pela voz de Dani e pela voz de Fernanda. Ou seja, eu estou muito bem. Fernanda, que eu vou introduzir agora. Então, segura aí que tem muita Carolina para a gente visitar pela quarta ou quinta vez, no caso, né? Bem-vinda, Jurema. Bom, Fernanda Felisberto é a nossa segunda debatedora, nossa outra convidada dessa noite. Ela é doutora em literatura comparada pela UERJ, professora de literatura brasileira no Departamento de Letras do Instituto Multidisciplinar, no campus Nova Iguaçu, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É tutora no PET Conexões Baixada Fluminense. Coordenou o módulo 2 do ciclo de seminários Mulheres nas Artes, sobre a escritora Conceição Evaristo, já citada há pouco, e musa permanente da FLUP, no Museu de Arte do Rio no ano passado, e integra o recém-lançado Conselho Editorial para a edição dos manuscritos de Carolina Maria de Jesus, homenageada dessa edição da FLUP pelos 60 anos de Quarto de Despejo, esse livro que é a sua obra mais conhecida e festejada. O projeto de edição dos manuscritos é coordenado por Vera Eunice, filha de Carolina, e por Conceição Evaristo. Também participam do conselho as pesquisadoras Fernanda Miranda, Amanda Crispim e Rafaela Fernandes. Eu dou boas-vindas à minha também amiga querida, Fernanda Felisberto. Por isso disse para a Dani que esse é um encontro de amigas. Fernanda, seu boa noite. Boa noite a todas e todos. É uma noite de emoção, né, para a gente poder se ver no mês de agosto, né? Esse agosto tão especial que completa os 60 anos de Quarto de Despejo no dia 19, né? O seu lançamento. Estava morrendo de saudade das amigas, então, assim, Carolina, né, possibilitou que a gente se encontrasse. Quero agradecer demais ao convite da FLUP para poder participar. Uma lembrança sempre especial do Écio, né, nosso amigo Écio querido. Então, Dani, recebam meu beijo aí nesse momento. Da satisfação, né, de poder dividir esse tema que nos atravessa com duas mulheres tão especiais e inspiradoras para mim também, que sou do fã-clube das duas. E a alegria também, hoje, né, quero também mandar lembrança, né, para a minha nova trupe, que é o Conselho Editorial, né, dos Manuscritos da Carolina. Então, e aí eu mando um beijo para todas na figura da Vera Eunice, aí com todo o meu carinho e respeito para ela, que deve estar nos assistindo também nesse momento. Como que a Carolina me chegou? Eu ganhei da minha mãe de presente o livro, né, Quarto de Despejo, e na época também era com um comentário que, olha, é original, tá? Então, eu gostei muito dessa possibilidade, interessante porque a dedicatória do livro era para uma outra pessoa, então a minha mãe conseguiu certamente comprar esse livro em algum lugar.
Mas Carolina endereçou alguém, mas ele veio parar nas minhas mãos, né? Então, a partir daí, foi todo o meu contato com o quarto de despejo. Mas eu já estava na graduação, eu já estava fazendo a graduação, né, do curso de letras naquele momento, quando a obra da Carolina me chegou. Depois eu vi um curta do Jefferson D, que Zezé Mota fez esse curta também, do Jefferson, e foi algo assim para mim que marcou bastante. E aí comecei, né, aí a me debruçar em torno da Carolina, entender a grandiosidade dessa mulher e a sua atualidade, né? E hoje estamos aqui em torno dela de novo. É engraçado que as mulheres têm essas experiências, né, do encontro com Carolina e aí passam a caminhar com ela, né? Ela passa a integrar esse balaio, né? Esse trajeto, essas trajetórias. E eu tive a honra de mediar a primeira mesa dessa edição da FLUP, em celebração aos 60 anos do Quarto de Despejo, com a Veronice e a Conceição Evaristo. E, bom, Carolina, mãe de Veronice, mas a Conceição Evaristo também falou da mãe trazendo o livro, ou da leitura com a mãe. Então, é algo que é muito interessante, né? Como esses cruzamentos, como essas aproximações se dão nessas relações que a Conceição chama de maternagem, né? Ela não fala de maternidade, ela fala de maternagem. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa. Vamos começar a nossa mesa com essas considerações. Aí eu vou avisar para vocês quando fizer 5 minutos para ir encaminhando para arredondar a fala inicial. Mas quando o Júlio Ludemir, querido também, amigo e grande, um dos pais, né, da FLUP, me convidou para mediar essa mesa, eu confessei um estranhamento em razão dessa referência dessa associação tão direta entre solidão da mulher negra e vida conjugal, né, e relações conjugais. Aí falei, não sei se eu sou a pessoa indicada, porque, afinal de contas, eu tenho um companheiro, acho que tem outras mulheres com mais lugar de fala para esse tema, porque esse tema me remeteu a, por exemplo, o livro da Claudete Alves, Virou Regra, que está aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. A Claudete, que é formada em pedagogia, mestre em ciências sociais, e que pesquisou e escreveu, inclusive publicou, sobre esse tema, dessa condição que ela chama de conjugalidade das mulheres negras, né? E como isso se diferencia das mulheres brancas. Inclusive, ela traz essa dimensão do sexo desejável com mulheres negras e do casamento indesejável. Então, é uma longa reflexão e estudos sobre esse tema. Mas aí, nas conversas com o Júlio, provocador que só, ele trouxe essas outras dimensões, a gente chegou em algumas outras dimensões que a Dani até apresentou nessa abertura. A dimensão da solidão nas travessias, na experiência de mobilidade social, na experiência acadêmica, na experiência com o mercado editorial, que é muito forte no caso da Carolina, na experiência com o mundo político, das políticas sociais, nas migrações, né, entre as cidades. E aí a gente chegou à conclusão de que realmente a gente tem muito a falar e a contribuir com essa reflexão das dimensões da solidão das mulheres negras em vários aspectos da nossa vida sociopolítico, afetiva, profissional, acadêmica. Então, a provocação inicial que eu faço a vocês é sobre essa compreensão do que é a solidão, do que seria hoje a solidão da mulher negra. E aí eu vou começar com a Jurema. Eu aviso quando tiverem os 5 minutos para você já caminhar para as conclusões desse primeiro bloco. Depois a Fernanda, e aí a gente solta o debate, libera o debate. Então, Jurema, bem-vinda. Tá bom. Obrigada de novo. Olha,
eu acho que quando a gente está falando da solidão da mulher negra, seja no tempo de Carolina, seja agora, a gente está falando do peso que tem, o peso concreto que o racismo patriarcal heteronormativo tem na vida das mulheres negras, na vida das pessoas. Não é? Você fala da solidão da mobilidade social, né? Na classe a raça se realiza, diz Stuart Hall, né? A solidão no mercado editorial, de não encontrar caminhos ou ter que lutar demais por esse caminho, a solidão política, a solidão da movimentação, que você diz de imigração. O que você está falando é que o racismo é isso, é esse peso compacto, cruel, que coloca sobre os nossos ombros um peso gigantesco, um desafio gigantesco, não é? Mulheres negras vivem na extrema pobreza no tempo de Carolina. Carolina ser catadora é uma surpresa? Não, surpresa é nós três aqui que estamos conversando, nós três amigas, e 4 se a gente contar a Dani, e a surpresa, a novidade, surpresa no sentido de novidade, é nós estarmos na classe média, porque minhas primas, né, minhas vizinhas, as pessoas que nasceram onde eu nasci, no Morro dos Cabritos, ou seja, a nossa experiência é essa experiência de Carolina, de ter que, lá no Morro dos Cabritos, ter que buscar água lá na ladeira e subir tudo com a rodilha e a lata na cabeça com 20 litros de água. De não vir tentar procurar nas sobras da feira, na xepa da feira, o que comer, de não ter o que vestir, herdar dos filhos da patroa o que vestir. Essa é a experiência negra, essa é a experiência da mulher negra. E a mulher negra tinha de fazer, e tem ainda que fazer essa engenharia, não é? De tentar retirar do nada alguma coisa, transformar nada em alguma coisa que fosse o sustento da vida, seja da própria e seja dos seus filhos, sobrinhos, vizinhos, mais velhos. É uma solidão. A solidão é essa, né? O peso de estar no mundo que é marcado pelo racismo patriarcal heteronormativo e ter que se virar sem o suporte que deveria vir e não vem. Não é? Por outro lado, acho que tem um outro aspecto quando a gente fala da solidão da mulher negra, que a gente, tanto no tempo de Carolina quanto agora, que a gente invisibiliza ou a gente não destaca, é que não é possível atravessar esse peso tremendo que é o racismo sobre nossos ombros sozinha. Não é? A gente está dizendo que a solidão é em relação ao sistema, em relação à realidade. O Estado, não é? Os outros grupos sociais. A gente é largado para viver sozinho, se virar sozinho e morrer sozinho. Né? Mas a verdade é que lá em casa, ou seja, na comunidade, na favela, seja no Canindé, seja no Cabrito, onde eu nasci, não é possível. Atravessar toda essa tragédia, esse peso do racismo, nunca é feito sozinho. Sempre tem alguém que segura nossa mão e divide o nada que tem conosco, ou muito pouco que tem conosco. O que eu comi na infância muito do que eu comi veio de doação. Eu acredito que Vera Eunice, ou a própria Carolina, tenha passado por essa experiência. O que eu aprendi sobre mim, eu aprendi pelos olhos daquelas mulheres, não apenas pelo olhar do racista. Ou seja, teve olhares de rechaço, mas teve olhares de encontro também, de acolhida. Esse olhar de gente também que precisava da mesma coisa que eu, que precisava da mesma coisa que Carolina. Acolhida, encontro, espelho. A gente teve esses espelhos. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que essa solidão está dentro da moldura da condição social e política de uma pessoa, de um ser humano que tem que viver sob o peso do racismo patriarcal heteronormativo. Ou seja, tem um sistema inteiro que está lhe empurrando para o nada. Esse empurrar, esse relegar, essa negligência, pode ser descrita como uma solidão. É claro que ela tem impacto entre nós, entre os nossos, em olhares próximos da gente também, que muitas vezes incorporam. É difícil não incorporar uma coisa que é sistêmica, não é? Que nos afetam também, mas é preciso dizer que o outro lado, a gente viver nessa condição, a gente lutar nessa condição, a gente criar obras maravilhosas, como criou Carolina, ou seja, isso se faz na interação, isso se faz no encontro, no olhar sobre o mundo, ou seja, que é o contrário da solidão, né? A gente não criou, ela não criou nada, ela criou fincada na terra, perto dos seus e das suas. Ou seja, tem esses dois lados
que eu acho que vale a pena a gente marcar. Nossa, ela foi precisa, gente. Eu ia falar assim, 5 minutos. Foi perfeita. Jurema, muito obrigada. Fundamental esse jogo de meio cheio, meio vazio do copo, né? Você pode olhar como uma solidão sistêmica, que é o seu ponto, mas uma travessia sempre acompanhada, sempre coletiva, né? E aí, nesse sentido, é o avesso, você usou essa expressão, é o avesso da solidão, né? Muito obrigada, inclusive por cumprir o tempo, e aí eu vou trazer a Fernanda agora para essas considerações iniciais sobre a nossa provocação, tema do nosso painel online, a solidão da mulher negra. Fernanda. Quando vocês começaram a falar, a primeira coisa que me ocorreu foi lembrar da Bell Hooks no texto, né, que tem no livro Saúde das Mulheres Negras, né, que ela vai falar sobre afeto, e uma das questões que ela aponta, né, além da solidão, a questão do nosso silenciamento das nossas dores, né? Então, aprendemos a silenciar as nossas dores como medida de proteção. E eu acho que esse processo, quando atravessa as mulheres negras, eu vejo no dia de hoje um terreno bem fértil, porque hoje a gente tem a possibilidade de falar dessa nossa solidão, né? E mais do que isso, encontrar afeto, encontrar braços e mãos para que a gente possa trocar tudo isso, né? Trazendo isso para o âmbito da universidade, né? Jurema falou aí sobre esse racismo sistêmico e pensando um pouco, né? Eu estou pensando um pouco como isso funciona dentro da universidade. Eu acho que hoje eu vejo as jovens negras enfrentando todo esse processo, mas com algo que faz parte da nossa tradição, que é o grupo. Eu penso na minha época dentro da universidade, éramos pouquíssimas dentro da universidade. Eu sei que os números hoje estão longe dos números ideais, mas eu penso que pensar a solidão da mulher negra hoje, dentro da universidade, ela já aponta como um campo semântico, né? E nesse campo semântico, né, a gente consegue ver uma infinidade de caminhos em que essas mulheres, né, e essas jovens vêm propondo. Hoje, eu penso, quando eu comecei, inclusive, a pensar sobre a Carolina, né, e a Carolina traz esse percurso também, até para a gente pensar esse lugar da solidão das próprias pesquisadoras. No início, eu acho que essa obra chega, né, cria, né, um momento de contemplação, mas depois você vai se envolvendo como pesquisadora nesse processo e de uma maneira um tanto quanto solitária. E hoje em dia, né, a gente consegue perceber o volume de jovens, né, se debruçando em cima da Carolina e também tendo o tema da solidão, né, da mulher negra através das lentes da Carolina Maria de Jesus na contemporaneidade. Então, isso daí é uma coisa fenomenal. Agora, eu não posso desapartar o peso, né, da questão desse racismo e desse patriarcado dentro da nossa própria conjuntura dentro da universidade, né, que passa pela escolha, né, dos nossos pares dentro da universidade, da possibilidade de trabalhar os temas que a gente realmente quer sem passar por filtro dentro da universidade no momento. Então, isso também você lutar contra essa solidão acadêmica, que você tem um tema, você tem um desejo de pesquisa, mas não necessariamente você tem um acolhimento. Então, é parte do nosso processo também, enfim, empurrar daqui, empurrar dali e construir as nossas redes como nós construímos para poder ter autonomia, né? Ter autonomia dentro do espaço. Avancei muito? Não, pelo contrário, ainda tem uns minutinhos. Se você quiser complementar, senão a gente já tem 2 minutos.
2 minutos? Podemos passar, então. Então vamos pro debate. Eu vou continuar com a Fernanda para trazer uma dimensão, inclusive da história, porque tanto a Jurema quanto a Fernanda fizeram referências à realidade socioeconômica brasileira, que ainda naturaliza, né, essa subalternização das mulheres negras na baixa renda, na baixa escolaridade, destituída de potência. Eu achei um dado aqui do IBGE que diz, por exemplo, que são 7.800.000 mulheres negras sem cônjuges em lares com filhos de até 14 anos, em lares abaixo da linha da pobreza. Então, tem um estereótipo, né, que nos aprisiona, que nos confina a essa posição da mulher largada do marido ou sem marido, chefe de família, na vulnerabilidade social e, portanto, receptora de políticas públicas, dessa mulher que precisa ser tutelada pelo governo e, de alguma forma, destituída, como eu falei, de potência. 63% dos lares, portanto, 2 em cada 3, com renda abaixo da linha da pobreza, que é $5,50, são chefiados por mulheres negras sem cônjuge. Então, a gente tem, por um lado, uma realidade social que confirma essa vulnerabilidade, mas é o mesmo diagnóstico que também nos confina a esse ambiente de carência. E eu acho que a Carolina, ela subverte isso, né? Porque, embora ela seja essa mulher, era lá atrás, né? Mas essa mulher que ainda existe, uma mulher negra, sem companheiro, com filhos, chefes de família, abaixo da linha da pobreza, ela também é uma mulher absolutamente potente, com potência criadora. Inclusive, a Conceição traz muito a construção deliberada de um formato de texto, né, de um estilo de criação literária. E, ainda assim, quando a gente pensa no mercado editorial, e o Vitor está nos mostrando aí a foto dela autografando, e eu queria lembrar de uma foto icônica dela com a Clarice Lispector, em que ela é tratada não como uma intelectual, né, como uma autora, mas como uma catadora que escreve. Então, essa dimensão aí da solidão. Eu queria muito ouvir, primeiro a Fernanda, depois a Jurema, sobre essa sutileza da verdade socioeconômica, que, ao mesmo tempo que demanda efetivamente atenção e políticas públicas, né, que foi a fala inicial da Jurema em relação a esse abandono pelo Estado, por outro lado, nos confina a um território de carência, né, e não de potência. Fernanda, olha lá a foto, vocês estão vendo na tela. Clarice e a Carolina. Tela, Clarice e Carolina, essa que foi uma foto polêmica, inclusive, da biografia de Clarice, né? Porque reduz Carolina, né? Diminui Carolina. Vai, Fernanda. Eu penso, né, esse espaço aonde a Carolina, né, especificamente, né, trazendo o debate para pensar a Carolina, na qual ela ficou confinada, eu acho que para ela, naquele momento, a solidão que eu vejo da Carolina nesse confinamento era, naquela conjuntura, a impossibilidade de poder trocar, né? Como é que ela troca com outras escritoras daquele momento as suas angústias e o seu fazer literário, né? Como é que ela troca o que nós temos, essa rede, né? A Carolina tinha toda uma vizinhança, né, dentro do espaço comunitário que ela possuía, mas eu acho que hoje nós temos uma amiga, uma figura diretamente. Então, quando a primeira dimensão que eu vejo da Carolina sozinha, nesse momento de troca para ela. E como é que essa troca reflete, né? Da incompreensão
em alguns momentos dela, de tanta potência que ela tinha, né? E segue tendo, porque nos motiva até os dias de hoje, mas como é que ela reverberava aquela potência, né? E poderia liberar aquilo tudo que ela estava produzindo naquele momento. Eu acho que é fundamental para a gente olhar para a Carolina, entender uma mulher com 3 filhos, e aí eu gosto sempre de registrar. A literatura brasileira nunca registra mulheres negras com a possibilidade da maternidade, né? Nós fomos rasuradas dessa experiência da maternidade, e a Carolina traz exatamente essa experiência de uma mulher com 3 filhos, né? E a partir da experiência da sua maternidade, ela vai construindo, de acordo com o território que ela tem, esse equilíbrio entre a sua capacidade criativa, que era enorme, né? A gente tem uma Carolina a ser desvelada aí com todos esses manuscritos que a gente está se debruçando. A gente tem uma Carolina que entende politicamente o cenário em que ela está, porque ela, o tempo todo, ela problematiza o momento em que as pessoas se aproximam dela, e aí sim uma questão interseccional, porque ela vai e aponta: vocês só vêm atrás de mulheres aqui da favela porque vocês têm algum interesse de alguma coisa, então ela problematiza esse lugar, e ela problematiza esse lugar de mãe, né? O seu compromisso e a sua responsabilidade, né, com as ferramentas que ela possuía naquele momento, de dar o mínimo, o possível para aquelas pessoas, né, daquela sua família, e também trazer um suporte para o seu entorno, né? Mesmo ela talvez, né, não sendo tão receptiva a tantas vizinhas, mas ela era um holofote, ela era um farol ali para os vizinhos em muitos momentos ali, para poder apoiar todas aquelas pessoas. Isso é super interessante, porque a Vera Eunice trouxe na mesa de abertura essa dimensão, né, de que tinha uma tensão de insatisfação com a Carolina, por ela ser muito altiva, muito senhora de si, muito crítica em relação às condições de vida, mas, ao mesmo tempo, havia o reconhecimento, né? A autoridade dela, inclusive por essa mesma capacidade de diagnóstico, né? E de apontar as contradições, as desigualdades, de tensionar politicamente, tinha o lado do reconhecimento e de alguma, eu vou usar repulsa, mas na tensão do ambiente em que ela vivia na favela. Então, ao mesmo tempo, ela era a intelectual, né, a escritora na favela e a catadora no mercado literário. Então, tem uma ligação de um não pertencimento, né? Ou um pertencimento nunca pleno, inteiro, em cada um dos territórios. Mas eu queria... Depois a gente volta a falar disso, Fernanda, mas eu queria ouvir a Jurema, aí até sobre sua longa experiência, Jurema, com formulação, diagnóstico e luta por direitos, né, das mulheres. Como é que você vê essa dimensão ainda estanque, estereotipada, que aprisiona mulheres negras nessa dimensão do precário, sem reconhecer a potência, a capacidade contida nessas vidas, né? Como é que se lida com isso do ponto de vista do ativismo, né? Sem deixar de reconhecer que essa é uma realidade socioeconômica brasileira, mas, ao mesmo tempo, garantindo e reconhecendo a potência, a capacidade dessas mulheres sem cônjuges, chefes de família, que merecem o dobro do auxílio emergencial, e merecem mesmo, mas não são só isso. Bom,
Eu acho que se a gente colocar de volta o racismo patriarcal heteronormativo sobre a mesa, a gente tem que lembrar, é sistêmico, não é? Então, ele se realiza, para ele operar e conseguir se realizar, eu estou falando, parece uma coisa abstrata, né? São processos de seres humanos, é claro, mas para o racismo patriarcal heteronormativo conseguir se realizar, ele recorre a diferentes mecanismos, entre diferentes narrativas sobre diferentes narrativas de dominação. As imagens, o que se fala sobre as imagens, o discurso, os diferentes discursos são necessários também, além da violência, além da expropriação, porque a pobreza não é nada mais nada menos do que expropriação, né? Violenta, né? Cruel. Ela precisa também da dimensão discursiva, das imagens. Essas imagens foram definidas como imagens de controle, né? Então, vai ser sempre importante, entre aspas, o racismo vai ser uma ferramenta de dominação, a afirmação constante e continuada das mulheres negras como quase um isso, não é? Mães solteiras e mães solteiras, mulheres sem cônjuge, não é só mulher, não é uma descrição isenta de um julgamento moral, né? De um julgamento quase que higienista, no sentido de que ela não tem homem, ela não conseguiu constituir família, não é capaz, né? de ter uma família, entre aspas, normal. E há que se lembrar, se você pensar o regime da escravidão, onde a constituição de famílias era possível, mas era bastante... exigia um trabalho gigantesco, né, para poder constituir família no regime da escravidão. Ou seja, a experiência de família margarina, família imagem margarina, é uma experiência tão fácil de se desenvolver sob as regras do racismo patriarcal heteronormativo. Dito isso, não é? A gente vai estar sempre jogando ou disputando com essas imagens. A gente vai estar sempre sendo classificadas e aprisionadas nelas e, ao mesmo tempo, rompendo com elas. Carolina era mãe de 3 filhos. Né? Carolina teve seus homens e deixou de tê-los. Né? Carolina era uma mulher que escrevia. Não é? Carolina era uma mulher da favela, como muitas existem, não é? Isso são imagens reais. Ela transitava por esses papéis, não é? Porque a experiência de aprofundamento do racismo requer que a gente não seja inteira, requer que a gente seja pedaços de coisa, e geralmente pedaços de coisa que são classificadas como ruins, não é? Mas ela era isso tudo. Primeiro, não é? Ela era uma mulher da favela que não era analfabeta, né? Muito pelo contrário, né? Ela tinha um apreço pela língua, pelo estudo, pela gramática e pela forma, não é? Que era fundamental. Ela era, mas do lado de fora de casa, ela era uma negra da favela, não é? Ela era a mãe desses filhos em que ela apresentou o bom e o ruim da vida, não é? O bom e o ruim. Nós nos falamos aqui que eu conheci Carolina pela minha mãe, Fernanda conheceu Carolina pela mãe dela, Conceição, né, num diálogo com a sua própria mãe. Ou seja, essas mulheres negras da favela, né, ou mulheres negras, elas têm múltiplas potencialidades que não se realizam, não é possível realizá-las enquanto o racismo não for destruído. Essa é a parte dolorosa da história, essa parte ruim, essa é a parte que a gente fala, puxa, não tem reparação possível. Não tem. Não tem, enquanto o racismo... A única reparação é acabar com o racismo. Mas, por outro lado, a gente é o que é. Então, a gente se afirma naquele olhar. A gente vai estar sempre circulando entre 2 mundos, uma perna em cada mundo. Não é? Ser mulher, ser negra, ser de favela, ser a maior escritora naquela foto, Carolina e Clarice, e olha que eu gosto muito da literatura de Carolina e gosto muito da literatura de Clarice. Naquela foto, a grande escritora de renome internacional era Carolina, mas quase todo mundo que olhou para aquela foto pensou o contrário, que era Clarice. Não é? E eu aprendi esse olhar com Conceição Evaristo. A gente vai, a experiência de lutar contra isso é lutar 24 horas por dia.
é saber que você não está a salvo em nenhum momento, nenhum segundo, nenhum minuto do seu dia, porque o racismo é sistêmico, ele está aí, ele está tirando de você as suas possibilidades. E a gente recompõe. E como é que a gente faz? É como arrumar a casa, né? A gente diz eu sou, a gente se arruma como pessoa, a gente se arruma como ser humano potente, e o racismo sistêmico, ele desarruma, e a gente se arruma de novo, e ele desarruma. É como a casa, a gente arruma a casa, né? Agora nessa experiência de home office, a gente vê, a gente arruma a casa, é uma coisa que daqui a pouco tudo desmontou. Lutar contra o racismo, viver sendo mulher negra, no mundo, num país, numa cidade, num estado, num bairro, num lugar onde tem racismo patriarcal heteronormativo, é viver arrumando toda vez essa casa. A gente se arruma como sujeito e o racismo tenta desarrumar. A gente se arruma de novo e o racismo tenta desarrumar. A diferença nessa troca, para a gente não ser aniquilada, é o coletivo. Não é? Fernanda estava falando do coletivo. É em coletivo que a gente troca a energia necessária para a gente poder manter essa roda girando e mudando de patamar. A gente arruma essa casa, mas não é sempre no lugar. A gente põe sempre um tijolo a mais. A gente põe sempre um tijolo a mais. Não é? Quando eu estava na faculdade, era só eu. Quando as alunas de Fernanda estão na faculdade, são várias. São poucas ainda, mas são várias. E vão arrumando e botando um tijolo a mais, botando um arranjo a mais, botando uma coisa a mais para a vida. Para a vida provar que a luta vale a pena. Porque a luta vale a pena. A gente está vendo a imagem da marcha de mulheres negras. Por que essas mulheres, meu Deus do céu, que nós saímos de casa, nós saímos da cama, nós fazemos isso porque a luta muda as coisas. Eu convivi com a minha bisavó, que nasceu em 1888. E as histórias que ela contava para a gente dormir, porque ela contava histórias para a gente dormir, eram histórias da vida de uma mulher negra que saiu expulsa de uma fazenda em Minas Gerais, fazenda que era do pai dela, um homem branco, porque foram expulsos porque a família dele era contra o fato dela ele ter casado com uma escrava da fazenda. Ela, apesar de ela ter nascido em 88, a lei do ventre livre já ser um fato, outras leis já terem acontecido, a minha tataravó ainda era escrava. E foram expulsos e chegaram no Rio de Janeiro sem nada. Né? Então as histórias eram muito cruéis, muito duras, muito duras. A vida hoje é muito dura. A vida hoje é muito dura. Mas eu sei que o tijolinho, a arrumada que a minha bisavó deu, depois a arrumada que a minha avó deu, a arrumada que a minha mãe deu, me colocou num papel de arrumar numa outra dimensão. Continuo arrumando e eu espero que minhas sobrinhas vivam no mundo melhor do que eu vivi quando eu tinha a idade delas. Mas é isso, né? A luta é todo dia. A luta é todo dia, não tem saída. Não tem reparação, mas tem saída uma hora o racismo acaba. É muito bonita essa imagem que você traz do tijolinho e da luta constante e dos avanços a partir da luta, porque é impossível avançar, perceber esses avanços se imaginando sozinha, né? Imaginando a dimensão da solidão absoluta. Então, é por isso que ela precisa efetivamente ser relativizada. A gente tem uma pergunta que eu vou apresentar agora, é da Cláudia Lemos, e ela pede para vocês aí experiências particulares de solidão sentida, essas dimensões de solidão que vocês perceberam na trajetória de vocês e sobre o lugar do homem negro na solidão da mulher negra. Vou começar pela Fernanda e depois a Jurema também responde a Cláudia. Quando eu penso sobre uma experiência, né, particular de solidão, ela está muito vinculada à minha trajetória diretamente, porque a minha mãe é filha única, eu sou filha única, né, tenho uma filha, então eu acho que a escola é um lugar que eu tenho uma memória de uma solidão nesse processo todo escolar, né? Porque foi uma opção da minha mãe, né? Que eu estudasse em colégio particular, então essa trajetória de você ficar no lugar da unidade durante todo esse processo, ela vai me acompanhar durante, né, toda a minha trajetória escolar e depois na acadêmica. Eu conheci a Conceição Evaristo na PUC,
quando eu estava fazendo a graduação e a Conceição entrando para o mestrado. E na época também tinha uma outra aluna negra, a Kátia Santos, a Consolação, mas a gente contava, né? Então, eu acho que essa trajetória escolar, né, associada a uma mobilidade social, ela fez com que eu construísse mecanismos de atravessar esse processo que a minha filha, hoje com 11 anos, também numa escola particular, ela também enfrenta. E em relação à questão do homem negro e pensar especificamente a solidão, para mim, a academia nunca foi sinônimo de afetividade. Eu não tenho memória nem registro de nenhum companheiro acadêmico que eu tenha tido durante o período que eu fiz a minha graduação, né? Mestrado menos, e no doutorado eu já estava casada. Mas a academia nunca, na minha trajetória, foi sinônimo de afetividade. Eu nunca foi um lugar possível para eu encontrar um companheiro, encontrar uma relação afetiva. A academia nunca me colocou isso. Você acha que antes de eu passar para a Jurema, você acha que essa dimensão, por exemplo, da afetividade na academia, com esse aumento da presença negra, mudou? Como observadora agora? Como observadora, eu acho que mudou. Como observadora, eu venho vendo casais héteros e casais homoafetivos dentro da universidade. Então, eu acho que a ideia do grupo vem possibilitado que as pessoas pudessem ter uma vivência do afeto associado à experiência na academia. Não foi a experiência que eu tive. Não foi. Porque essa experiência... Jurema, já vou passar para você, mas fiquei muito curiosa aqui desse ponto da Fernanda. Quero puxar só mais um pouquinho, porque tem uma dimensão aí da solidão a partir da origem. Não sei se talvez essa não tenha sido... Não, talvez tenha sido, sim, a sua experiência de fazer essa mobilidade educacional e não encontrar esses pares. Estou falando da desigualdade educacional entre os próprios negros e negras, né? E, a partir daí, isso ser uma dimensão da solidão, uma barreira a romper esse estigma da solidão. Porque você fica, no meu caso, vinha do subúrbio, você fica, de alguma forma, a pessoa que já não é mais daquele lugar porque já está na faculdade, já está em outro ambiente. E aí é esse não pertencimento mesmo, do ponto de origem, onde você poderia ter o encontro afetivo, mas o gap do acesso à educação, ele afasta, e do outro lado, o racismo, né? Que opera objetivamente em relação a afastar a ideia de romance. A Claudete fala disso, né? Do príncipe encantado, da princesa encantada, né? Não ser... mulher negra não é a princesa encantada, ela escreve isso, não é a princesa encantada de príncipe nenhum, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso e se enxergar princesa. Se o príncipe não vê, azar dele, o príncipe e outras princesas, né? Perderam muitos, né, amigos? Amigos e amigas. Mas deixa eu ouvir a Jurema sobre essa experiência pessoal de... como é que a Tereza Cristina fala um negócio engraçado? Você que lute agora, né? Você que lute. Mas, Jurema, me responde a pergunta sobre a solidão que você sentiu na pele e, eventualmente, sobre o papel do homem negro na solidão da mulher negra, mas eu queria introduzir uma outra dimensão aí do homem negro, que é no movimento social. Como era um ambiente essencialmente masculino e como mulheres negras em grupo adentraram e assumiram, inclusive, um protagonismo. A gente acabou de ver as imagens da marcha. Bom, eu vou separar o termo solidão do termo que eu uso mais regularmente, que é desacompanhamento, né?
Na minha trajetória educacional, não é, foi uma trajetória desacompanhada, ainda que em escola pública. Nos anos iniciais, em escola pública, tem muitos negros. À medida que você vai evoluindo ou vai mudando de fase, não é? Os negros iam desaparecendo quando eu era garota. Então, eu tive uma experiência de sair de um lugar onde tinha negros e brancos na escola pública, negros e brancos pobres, não é? E à medida que eu fui, na minha trajetória para a faculdade de medicina, depois o mestrado em engenharia de produção, depois o doutorado em comunicação e cultura, é uma experiência desacompanhada, particularmente na faculdade de medicina, onde era muito raro ver negros que não fossem as pessoas da limpeza, as pessoas da técnica, né? Naquela época eram auxiliares, né? No hospital universitário, ou seja, já havia muito poucos negros e poucas negras por lá. Então, ou auxiliares de enfermagem, porque naquele tempo o técnico de enfermagem era uma categoria que foi produzida e desenvolvida depois, né, com o estímulo das auxiliares de fazerem o segundo grau. Mas, ou seja, eu tinha uma experiência desacompanhada, é diferente de uma experiência de solidão, porque no sentido de dizer que eu sempre me senti acompanhada, eu sempre me senti pertencendo a um lugar, pertencendo a um coletivo, não é? Então eu sabia que eu tinha que ir lá, era obrigada, e literalmente obrigada por minha família a seguir, a meus pais em particular, né? A seguir estudando, é uma coisa que eu não tinha, eu achava que eu não tinha nenhuma vocação para o estudo, mas eu fui obrigada a estudar e seguir. Não é? Eu tinha que ir, não era uma escolha, eu tinha que ir, eles se sacrificavam, trabalhavam sem dormir para eu estudar, eu tinha que ir, então eu fui. Eu sabia que lá eu não ia encontrar a minha gente. Né? Eu vim de uma família, éramos 10 primas e primos. Né? Quase ninguém, só eu e meus 2 irmãos estávamos indo naquela direção, mais ninguém. Então nós sabíamos que não íamos, eu sabia que não ia encontrar a minha gente lá. Né? Eu encontrei coisas incríveis, gente que tinha um banheiro na casa do tamanho da minha casa inteira. Né? Descobri coisas fascinantes de um outro mundo. Descobri que um outro mundo existia na faculdade de medicina. Mas isso é de se sentir desacompanhada. Minha experiência particular de solidão foi quando a minha mãe morreu. Não é? A minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Não é? E morreu com ela, não morreu minha mãe. Todo mundo deve imaginar a dimensão que é a mãe da gente morrer. Né? É uma coisa gigantesca, isso já dá um peso. Mas com ela morreu a tradição que ela carregava. Não é? Ela era uma mulher de santo, então todos aqueles santos orixás que andavam comigo, não é? que ela fazia andar comigo, dizer que né? Nesse mundo inseguro, tornando o meu mundo seguro, todos eles foram embora, não é? Junto com ela. Né? Aí foi meu momento de experiência de solidão profunda, né? Profunda que não supera. Né? Aquela perda é para sempre e eu não supero. Depois eu perdi todos os meus mais velhos, exceto meu irmão e meus primos e primas, todos os meus mais velhos já foram. Né? Então, essa é a minha experiência particular de solidão. Mas é diferente de eu estar no lugar sendo única, e eu continuo no lugar, né? Continuo na minha vida com muitas experiências onde eu sou única ou onde eu sou de um grupinho bem pequenininho. Né? Então, mas eu não me sinto só, eu me sinto desacompanhada da minha gente. Mas não só, porque eu sinto que tem gente aqui comigo. Né? Tem mais do que gente, né? Tem muita força aqui comigo. Agora você pergunta o papel do homem negro, né? Na solidão. Eu acho que vale a pena a gente dar um passo para trás e enxergar que muito do debate da solidão da mulher negra tem a ver com o homem, ou com a ausência do homem. Não é? Primeiro, a gente tem que demarcar essa experiência, que é uma experiência particular de um grupo de mulheres negras, das mulheres negras cisgêneras heterossexuais. Não é? As mulheres transnegras têm um tipo de experiência, não estou dizendo que é melhor nem pior, estou dizendo que as mulheres lésbicas têm um tipo de experiência, as bissexuais têm um tipo de experiências, as pansexuais têm outro tipo de experiência, ou seja,
lembrar que isso é uma experiência particular sobre a qual eu tenho muito pouco a dizer, que não seja o fato de que o racismo patriarcal heteronormativo também tem uma visão e um modelo, um papel que o homem negro deve cumprir para viver nesse mundo. E por trás desse modelo, e muitas vezes tem, eu vou usar um termo duro e radical, tem a traição à mulher negra. E qual é a traição? Eu dou exemplo, não na relação sexual, eu estou dando exemplo, e não nem na relação afetiva, estou dando exemplo no samba. Quando o samba se tornou produto, o samba é uma construção comunitária de mulheres, homens, adultos, mais velhos e crianças. Era assim. Né? Mas quando ele virou produto da indústria, uma das primeiras, ele virou produto da indústria sendo um acerto entre homens brancos, os donos da indústria, e os homens negros, os sambistas. E vocês vão ver na história do samba, do início do samba, da década de 20 e 30, do século 20, que a maioria dos sambas chama a mulher de vadia, de pecadora, tem que bater nela, etc, etc. Ou seja, tem que ter o preço que o racismo cobra para a mobilidade do homem negro na sociedade de certa forma, trair a mulher negra, afastar a mulher negra, condenar a mulher negra à exclusão extrema, inclusive na relação com o homem, inclusive na relação afetiva com o homem. No movimento social eu vi muitas coisas. No movimento social, esse racismo patriarcal, esse papel que a sociedade do racismo patriarcal coloca sobre os homens, era bastante exercido. Por exemplo, no fato da boa parte dos líderes, entre aspas, do movimento, na época que eu não entrei no movimento negro, eu entrei no movimento de mulheres negras, mas a gente coexistia e se encontrava às vezes. Então, no movimento negro, a boa parte dos líderes eram homens, e uma parte grande deles eram homens que viviam relações estáveis com mulheres brancas, ainda que tivessem momentos de relações sexuais com as negras, e assediassem as negras, etc. E no movimento social, havia, de certa forma, essa expectativa deles em relação a todas nós, que participássemos do movimento como secundárias, como segundas, não é? Das diferentes formas. Não é? As secundárias políticas, as secundárias afetivas, as secundárias sexuais. Mas é verdade, não é? Que nós não estávamos esperando a definição deles para fazer a nossa luta. Então, nós adentramos o movimento de mulheres negras, passou a participar desses espaços comuns com os homens, do movimento negro, participando desse lugar, da linhagem das mulheres que não vão pedir licença, as linhagens das mulheres que não vão ceder à sedução da liderança masculina negra. Então, eu não estou dizendo eram mulheres lésbicas que não querem transar com os homens negros, não estou dizendo isso. Eram mulheres que não iam ser secundarizadas, não iam se colocar secundarizadas em relação ao papel dos homens negros na luta. E isso significou que nós fomos fazendo o nosso trabalho. Não era em relação a eles, nem era contra eles, nem a favor deles. Era só o nosso trabalho. E culminou de quando a gente fala movimento negro nesse século XXI. Quando a gente fala de movimento negro, a gente fala basicamente de movimento de mulheres negras. Não é? Porque, na verdade, toda a reflexão que nós fizemos em relação ao nosso lugar de mulheres negras e o papel das mulheres negras no racismo, sobre o racismo patriarcal heteronormativo, isso foi benéfico para a nossa trajetória. No entanto, isso não foi... Os homens não aprenderam a fazer o mesmo, né? Ou não fizeram o mesmo. E foram ficando. Da mesma forma, né? Estão lá. Né? Estão lá, estão esperando a gente buscá-los, né? Assim, e não vai acontecer. Isso não é um demérito. Isso é uma necessidade que a luta contra o racismo coloca, deles também romperem com aqueles papéis. E que tem a gente como secundárias. Percebe? Se eles não romperem, eles vão ficar onde estão. Nós rompemos e rompemos muitas vezes. Não estou dizendo que é a minha geração. Né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, elas fizeram isso também. E as outras que fizeram antes fizeram isso também. Mas eles precisam romper. Essa é uma oportunidade. Sempre foi uma oportunidade. Mas é preciso romper, senão fica lá. Fica lá. E a luta continua, né? A gente vai seguindo. Eu já parei, porque eu extrapolei.
Você está muda, Flávia. Eu tô muda? Não, Agora, Agora voltei, né? Voltei. Foi Vitor, sabe? Vitor que está me silenciando. Tem mais uma pergunta que eu vou. Queria o comentário da Fernanda, mas me senti provocada, Fernanda Mota, a responder. Esse gap mencionado por a gente da solidão, por exemplo, acadêmica, ela diz, que nos faz estar mais próximos de pessoas brancas e, portanto, de parceiros brancos. Eu posso responder da minha experiência, né, de maridos brancos. Mas também pode ter uma dimensão da solidão de aceitar o amor que se apresenta. Isso é bem profundo, tá, gente? Muito pessoal, muito profundo. Claro que, objetivamente, você tem uma possibilidade de convivência que te leva a relacionamentos afetivos. Mas poderia também ser uma escolha. Vou ficar sozinha em vez de casar com um homem branco. Eu escolhi casar com um homem branco. Então, tem também uma questão do amor que nos é oferecido e de que forma que você lida com ele. É uma experiência muito pessoal, mas acho que essas dimensões elas vão se cruzando. Então, Fernanda, que perguntou, não tem a resposta única, mas eu queria ouvir a Fernanda antes de passar para a próxima pergunta. Olha só, eu não tenho essa experiência, né, do relacionamento especificamente com pessoas brancas. Eu não tenho essa experiência do relacionamento interracial. Interracial. Eu não tenho essa experiência. Agora, eu não posso também, enfim, pontuar que é uma escolha consciente no sentido, bom, não vou ficar sozinha, vou negociar tal coisa, ou não vou ficar sozinha e vou negociar o que está posto para mim nesse momento, né? Se a gente traz para a quarta de despejo, a Carolina faz, né, pegando aí o gancho da Jurema, que a gente já estava esperando ela falar sobre desacompanhamento, né, que a gente estava conversando no sábado, e louca que ela falasse logo para a gente poder falar. Eu acho que a Carolina ela negociou os desacompanhamentos dela também, porque hoje eu não quero abrir a porta para um certo alguém, hoje eu quero escrever, entendeu? Hoje eu não quero falar com esse português porque ele distratam as mulheres. Hoje eu vou me arrumar e vou tomar um banho porque um certo alguém vai chegar. Então, eu acho que trazer a dimensão do desacompanhar versus solidão, eu acho que é algo que, de certa maneira, nos dá caminhos para a gente poder pensar nas escolhas, né? Em que momento eu estou negociando a minha escolha e em que momento eu estou optando em ficar sozinha, né? A Jurema traz uma dimensão da solidão a partir da perda da mãe, que é uma esfera de uma dor única e própria. Agora, você pensar nessa sua opção consciente, eu acho que isso passa uma vez mais pela força das mulheres e a possibilidade de escolha, e não aceitar somente o que está posto ou o que está franqueado ali naquele momento. E uma vez mais, a Carolina é absolutamente atual, porque o tempo todo, em quarto de despejo, ela vai tratando e construindo os caminhos do seu desacompanhamento, né? Em que momento ela quer estar acompanhada, seja dos vizinhos, né? Em que momento ela quer estar acompanhada naquele momento dos filhos, em que momento ela quer estar acompanhada de um certo alguém, né? Como ela coloca sempre de um certo alguém e essa autonomia da escolha. Eu acho que pensar o desacompanhamento traz autonomia. Isso é fundamental, essa dimensão de pensar, da autonomia do desacompanhamento, né? ou essa autonomia da escolha, porque é sobre querer estar ou não querer estar sozinha e precisar ou não precisar, né?
Então, a escolha, a possibilidade de escolha de fato liberta. E, embora ela seja uma experiência muito individualizada, não anula o ambiente coletivo, sistêmico, que a Jurema está apontando o tempo todo, né? Que tenta nos confinar. Então, tem um equilíbrio, né? Que se apresenta preço, aí. Né? Que faz pagar um preço por qualquer que seja a escolha. Por qualquer que seja a escolha. Qualquer que seja a escolha. Eu queria perguntar a Jurema falou alguma coisa, em algum momento aí, você falou da pandemia. E eu queria muito que você dissesse, pandemia agravou percepções de solidão, estágios de solidão? Não sei dizer, Flávia. Eu acho que a pandemia traz o desafio, né? Coloca uma solidão. A pandemia fala de morte e adoecimento, né? A gente morre sozinho, né? A gente não morre acompanhado. Cada um morre sozinho, né? Então já tem esse fantasma gigantesco que a gente não quer falar, mas são quase 100 mil mortos até agora, mas a gente não quer falar que é uma experiência horrível, que a gente está tentando evitar, uma experiência que nos amedronta. Ela fala de uma solidão, né? Ela fala de uma solidão. Nascer também a gente nasce sozinho, né, Fernando Pessoa, né? Tirando entre o dia de que você nasce, o dia da sua morte, todos os dias são seus, mas os outros todos, a gente está ali numa experiência que se descola da gente, né? Que a gente vive aquilo sozinho. Então, já tem a doença, a epidemia, o vírus, né? Fala em solidão. A gente tem as notícias das que as pessoas que estão internadas são internadas sem visitas, da solidão. A gente sabe que a gente tem que ficar em isolamento social. Isolamento social traz um desafio de solidão. No entanto, vamos olhar para as irmãs, vamos olhar para as pessoas negras nesse momento. É uma experiência de solidão diferente? Acho que sim, não é? Porque o racismo patriarcal sistêmico, agudizado nesse sentido que a gente precisa receber algo que não vai vir, né? A gente precisa receber política pública, a gente vê que presidente, governador, prefeito, em qualquer parte desse país, fez assim, não é? A gente precisa receber o que é nosso direito. Então, tem essa experiência. Então, é uma experiência de solidão profunda. Essa solidão que vem do racismo patriarcal heteronormativo, que é sistêmico, né? Dessa desassistência, desse descumprimento dos direitos, desse descumprimento das obrigações. É uma solidão gigantesca. As pessoas tendo que se virar e tendo que se jogar ao risco da infecção, ao risco da epidemia, do coronavírus, porque não tem alternativa, porque tem que se virar sozinho, né? Tem que se virar sozinho, e é claro, está se virando sozinho lá na comunidade, com a cesta básica, com o kit de higiene, com o conforto, né? As palavras de conforto do vizinho, da vizinha, daqueles que olham para ela e veem o ser humano, mas não dos administradores, não dos políticos, não dos gestores, né? Então, é uma experiência de solidão, né? Mas eu não sei, a casa da mulher negra não costuma ser uma casa, ou pelo menos da maioria das mulheres negras, uma casa onde a gente viva o desacompanhamento. Assim, tem sempre muita gente, né? Tem sempre muita gente. E, por sinal, esse é um dos, entre aspas, problemas do preceito do isolamento social. Como assim isolamento? Que está todo mundo aqui, né? Está todo mundo aqui. Não é? Então, tem uma dimensão dessa solidão de ter que achar seus meios para viver e para ajudar os outros a viverem. Tem a dimensão da solidão, que é o medo da morte iminente, do risco de adoecer e morrer, né? Do risco de adoecer, morrer e de deixar tanta gente desassistida, porque ninguém daqueles que deviam fazer alguma coisa vai fazer nada. Né? Então, a pandemia traz essa solidão gigantesca, né? Mas traz ela escancarada. Todo mundo está falando, muita gente está falando de desigualdade. Meu Deus, como o Brasil é desigual. Gente, eu tenho muito mais de 50.
Onde foi diferente? Eu nasci na favela. Onde é que foi diferente? Quando eu fui para a faculdade, quando terminei o curso, eu trabalhei de medicina de favela. Eu sou do movimento de mulheres negras. Passei a vida participando de atividades em favela. Quando é que foi diferente? Quando foi aquele dia que a mulher negra acordou e pensou, poxa, eu estou vivendo num mundo bacana. Não foi isso, né? Mas essa dimensão, essa solidão, está sendo agudizada no sentido de você tem que se virar, né? Essa solidão, não sei como classificar essa solidão, né? É o racismo patriarcal heteronormativo executado a partir da ausência de políticas públicas, da negligência ativa, dessa decisão de deixar para lá, de deixar morrer, né? Salve-se quem puder. É essa solidão que a pandemia não é que traz, mas ela agudiza, torna pesada, porque os medos são muitos, o fardo é muito grande. Né? Mas a gente está contando com a gente mesmo, né? A gente tem visto aí, você escreveu sobre isso algumas vezes, ou seja, a gente tem visto a resposta da vizinhança, né? A gente tem visto a resposta da comunidade. Não é suficiente, mas é muito importante. Né? Tem feito a diferença entre a vida e a morte. Sem dúvida alguma, e esses arranjos, quer dizer, são arranjos que aplacam essa solidão, a solidão da desassistência do ponto de vista do papel do Estado, que aí é onde exatamente o racismo estrutural, como é que você chamou? Estrutural, heteronormativo, sistêmico, patriarcal. Heteronormativo, sistêmico opera. Fernanda, eu queria te ouvir sobre a mesma pergunta em relação à pandemia e dimensões ou alcances de solidão, mas a partir da experiência no mundo acadêmico, porque da universidade, porque está muito traumático e tem muita gente, inclusive, apartada, né? Apartada não apenas da experiência coletiva da educação, né? Da experiência universitária, mas sem conseguir acessar o modo virtual, né? As formas digitais de assistir aula, ou quando você tem um computador, nem sempre o ambiente. A Jurema falou, né? Da casa dela, que cabia na sala ou no banheiro da casa de uma das pessoas que ela conheceu na faculdade de medicina. Porque tem outras dimensões que não é só a exclusão digital que operam nessa desigualdade, nesse apartamento, nessa exclusão, né? Eu acho que, no primeiro, pegando um gancho que a Jurema falou sobre a falta de políticas públicas e de acolhimento, ela vai exatamente apontar isso. A gente, de certa forma, hoje, entrar no espaço privado da vida dos nossos alunos, porque aí a gente vai tomando conhecimento das possibilidades e da vulnerabilidade de acompanhar esse momento, né? E aí a gente tem uma infinidade de alunos que dividem, né? Um computador que é dividido para todo mundo, ou acessam todos os conteúdos através de celular com um programa de dados, né? Limitado para tudo isso, né? Tem a universidade agora sendo cobrada, né, por uma outra postura de assumir um segundo semestre emergencial online. Eu tenho experiências com alguns grupos que eu faço, né, que eu tenho na universidade, seja do grupo de pesquisa, orientação, ou do grupo PET, né, que é o que eu sou tutora. Eu tenho alunos que nunca abriram a câmera, né, porque existe aí uma condição do espaço doméstico aí que não traz nenhum tipo de conforto para ele abrir a câmera. Eu tenho alunos que nunca conseguiram, né, e alunas, a entrar e a participar de algumas atividades, né, em função da nossa banda larga, que ela é frágil, né? Eu acho que todo mundo nessa experiência de home office tem inúmeras histórias para poder contar sobre a fragilidade da nossa rede, né? Então, eu acho que esse momento da universidade, na verdade, ele vai fazer uma grande alegoria de uma questão
que os alunos têm para poder frequentar as aulas, né? Que é a dependência das bolsas, dependência dos auxílios, né? E aí você vai tendo cortes em relação a isso, você vai reduzindo ainda mais a possibilidade de participar das atividades. E isso é algo preocupante para a gente, porque o Ministério da Educação ele se ausentou nesse debate, né, frontalmente, como política de abandono e pensar qualquer tipo de acolhimento digital para essas pessoas. Agora é que está tendo um movimento de poder fazer um recenseamento, né? Algumas universidades já saíram na frente no sentido de promover um chip que pudesse estar possibilitando o aluno de interagir um pouco mais. Agora, a maioria das universidades passou o primeiro semestre com essa agonia, vivendo isso, né? Eu tenho experiência de alguns temas que o nosso grupo escolheu debater, e, de repente, o grupo, no momento de debater, não consegue desenvolver determinados temas porque o espaço da casa ele não tem uma segurança, uma liberdade para poder debater determinados assuntos que dentro da universidade ele tinha aí, né, esse território para ele poder viver as suas múltiplas identidades e não tinha aí um patrulhamento familiar nesse momento, né? Então, eu acho que essa desassistência, né, a educação também ficou no centro desse debate de desassistência que a gente está vivendo nesse momento. Quer dizer, a educação, a saúde, né, a assistência social propriamente dita, também uma outra dimensão escancaradamente abandonada, depreciada nesse momento, o que aguçou esse nós por nós, como os jovens de favela chamam, e que estava muito explícito na fala da Jurema. A gente está, infelizmente, chegando ao fim. Uma pena isso, né? Eu acho que vai ser praticamente nossa rodada final. Tem uma pergunta da Sandra Menezes. Carolina parece ter escolhido não colocar um homem em casa, entre outras coisas, para não correr risco da violência doméstica. Fernanda, essa dimensão da violência, ela, em alguma medida, você concorda que interferiu nessa autonomia da escolha da Carolina? E ela acentua a solidão, aí, nesse caso afetivo, conjugal das mulheres negras? Olha, eu acho que a violência é um dos aspectos, porque a Carolina ela vai nomeando várias situações em que ela aponta a escolha pelo desacompanhamento, né? Então, eu não quero um homem dentro de casa que vá beber, que fique bebendo pinga. Eu não quero um homem dentro de casa para poder pensar a dimensão da violência. Eu não quero um homem em casa porque que homem quer dormir com uma mulher que dorme com um caderno e uma caneta debaixo do travesseiro que levanta de madrugada para escrever, né? E ela vai tem vários pontos que ela vai enumerando em relação a essa escolha dela, né? Agora, do que eu avancei e da leitura que eu tenho, eu não tenho aí uma precisão dela, como dizer, eu acho que ela aponta o que ela não quer, e ela vai negociar nessas escolhas, né, o que ela quer. E aí, uma vez mais, a gente volta para a questão do desacompanhamento em que ela colocou e as opções afetivas que ela fez, né, ao longo da sua narrativa. Isso é muito interessante, porque a Vera Eunice comentou na nossa mesa que a Carolina teve vários namorados, o quanto ela fez escolha, né?
embora, do ponto de vista dos estereótipos, parece que ela é uma mulher negra que não teve alternativas, não teve escolha, era abandonada per se. Tem uma pergunta para a Jurema, que vai ser a última, e depois eu vou fazer a rodada de considerações finais. É da Viviane Rodrigues. Sendo professora de uma escola pública em São Paulo, como sugere trabalhar com as meninas, principalmente, essa dimensão de colocar os tijolinhos para a vida adulta? Jurema. Achei tão bonito esse jeito que ela pergunta. Bom, é estar com ela, trabalhar com ela. É bonito o jeito que você apresentou a ideia, porque ela perguntou em cima da construção que você idealizou. Não, mas eu precisava dizer que bonita é você. Obrigada. Além dela. Obrigada, mas eu acho que é estar com elas e ajudar elas construírem as próprias ferramentas para enfrentar o racismo que elas experimentam. Identificar e enfrentar. Uma dessas ferramentas é a afirmação delas como pessoas plenas de potência. Como é que eu posso dizer isso? Várias coisas que as professoras já fazem. As professoras podem fazer. Apresentar exemplo. Por exemplo, eu fui apresentada não pelas professoras, mas pelos meus pais, a Angela Davis e a Leci Brandão, não é? Como figuras que estudaram. Elas não falavam da... Angela Davis, para mim, e Leci Brandão, para mim, eram mulheres negras que estudaram. Dava um outro patamar, não é? Você não ajudar as meninas a enxergar a força do racismo e as imagens de controle que estão sendo produzidas em relação a elas e dar a elas ferramentas. E a ferramenta principal é o reconhecimento, a capacidade delas reconhecerem a própria potência, a própria capacidade de agenciar a sua realidade para enfrentar essas imagens de controle, como menininhas feias, burras. Quem não foi? Quem de nós não passou por isso, não é? Que meninas feias, burras, ninguém não tem par para dançar, não é a que vai fazer a princesa, não é não sei o quê. A escola constrói crueldade sobre nós, ou seja, é o primeiro lugar, pelo menos para mim, foi onde eu encontrei a experiência da inferiorização. Porque na minha comunidade, entre os meus, eu era uma menina incrível. E na escola, não é? A escola me dizia que era o contrário, não é? Eu era o contrário, eu não era aquela menina inteligente que desenhava, que fazia coisas bacanas. Na escola, eu era aquilo que qualquer coisa. Uma professora e uma professora negra oferece um outro discurso, oferece um outro espelho, oferece outra afirmação. E eu ofereço a muitos, eu ofereço a todos os possíveis. Porque assim, a gente... né? E reconheça que a mãe, a tia, as pessoas que estão lá na casa dela também são pessoas, não é? Porque a escola também faz isso com as mães dos alunos negros e negras, né? É uma escandalosa, é uma analfabeta, é um não sei quem. Não aceite perpetuar esse tipo de estereótipo, não aceite perpetuar esse tipo de processo de inferiorização, porque as menininhas só vão seguir seu próprio caminho, lutando, porque nós chegamos até aqui lutando, eu, você, todo mundo, a gente chegou aqui lutando, a gente vai poder aprender a seguir em frente lutando, e elas vão aprender também, e elas precisam aprender conosco, que somos mulheres negras capazes de olhar para elas como pessoas, como meninas plenas de potencialidade, entendeu? Eu acho que é esse, oferecer um outro olhar contrário, que se contrapõe, que se opõe às imagens de controle e os estereótipos, é fundamental para as menininhas seguirem seu caminho e florescerem, tanto quanto for possível. Obrigada, Jurema. Fundamental para as menininhas e para as professoras, né? Porque também elas são reféns dessas imagens de controle, desses estereótipos, né? E os reproduzem muitas vezes inadvertidamente. Você falou da experiência das meninas negras, das crianças negras na escola. Concordo inteiramente, acho que a primeira experiência de crianças negras no Brasil com o racismo, com essa inferiorização, é de fato a escola, e essa é uma experiência, acho que de todas nós, né? De todos e todas nós. A leitura da família desestruturada também, essa família que eu mencionei, estatisticamente representativa, né,
das mulheres negras sem cônjuges, mãe de crianças de até 14 anos, como destituída de potência. Então, é fundamental restituir a potência desses indivíduos, dessas famílias, dessas comunidades, a partir da escola. Agora eu vou fazer a rodada de despedida com dó no coração, mas a gente já... Vocês não vão acreditar, mas já são 8h37, então a gente já até passou do horário regulamentar, mas é que está tão bonita essa conversa e tão profunda e tão vasta, né? Ela alcançou, foi uma pedra, a solidão da mulher negra, e foi trazendo tantas outras dimensões, essas ondas, né, formadas no nosso lago aí de reflexões. Então, eu queria chamar a Fernanda para fazer suas considerações finais. Não sei se você quer trazer mais da experiência de Carolina ou algum ponto que você acha que vale a pena abordar, por exemplo, esse último, da questão da educação das meninas, também, se você quiser passar por isso e se despedir, Fernanda. Tá ótimo. Sobre a dimensão da educação de meninas, eu tenho esse trabalho sistemático com a minha filha dentro de casa, né, potencializando as experiências todas positivas que nós temos, né, dentro de casa, na família, mas também, principalmente, exercitando com a minha filha o não silenciamento, porque na minha trajetória eu nem sempre conseguia falar as coisas, né? Então, negociava várias coisas através do silenciamento, né? E aí eu sempre me lembro de Vozes Mulheres da Conceição Evaristo, né, que fala, né, dessa questão geracional, que hoje a voz da filha dela está sendo ouvida, né? Então eu também prezo muito que a voz da minha filha possa ser ouvida. E para poder fazer a minha consideração final e pensando na dimensão da solidão e esse momento que nós estamos vivendo, apesar de toda a solidão, né, que Carolina vivenciou na sua condição de escritora negra, tentando, né, se impor a partir daquele desejo de ficcionalizar, de escrever poesia, de escrever peças de teatro, tudo isso, e ela vivenciou uma solidão. Eu acho que hoje o conjunto de pesquisadoras e pesquisadores que estão aí se debruçando sobre a obra da Carolina, e agora a experiência de um conselho editorial para poder se debruçar em cima dos manuscritos, eu acho que a gente oferece e traz para a Vera Eunice a possibilidade dela também estar irmanada e acompanhada nesse momento em que a gente vai aí tentar fazer justiça a que a voz da Carolina não seja mais, entendeu, mediada, não seja mais recortada, e que ela estava com a possibilidade, né, de que ela simplesmente possa falar, sem que sua língua seja recortada, sem que a sua forma de aprender o português, essa língua, né, imposta, que ela possa demonstrar a maneira em que ela aprendeu esse português para dialogar com aquelas pessoas em São Paulo a partir da migração dela de Minas para lá, e que todo outro desejo dela, para além dos diários, também possa vir à tona, que era o desejo dela, que era ficcionalizar. Mas ela só estava, naquele momento, autorizada a ocupar esse lugar da dimensão da precariedade, né? Então, acho que agora é a redenção para que a Vera possa permitir a voz da mãe dela seguir bem. Que lindo isso. Fernanda Felisberto, muito obrigada por essa participação tão inspiradora nessa noite. Muito obrigada. Jurema. Obrigada a vocês. Suas considerações finais. Inspirada pela voz de Fernanda e a sua, Flávia, eu me lembrei de uma outra escritora, Toni Morrison, né?
no livro Amada, ela fala: muitos sabiam do que ela era chamada, mas ninguém, em nenhum lugar, dizia seu nome. Essa é uma definição da solidão, não é? Mas num outro texto, ela descreve o racismo, o impacto do racismo patriarcal na vida das mulheres negras, e no final ela vai falando, né, que tem muitas coisas ruins acontecem, ela vai enumerando algumas e diz: a mim o que interessa são as estratégias para romper com isso. Eu acho que Carolina, né, a experiência de Carolina, a biografia de Carolina, bem como a pergunta da professora sobre como fazer com as menininhas, é um pouco, fala uma forma de narrar, né, as nossas estratégias de romper com isso, né, contar. O que nós ouvimos, eu aprendi, muito do que eu aprendi de mulheres negras, desde a minha bisavó, que ensinava que violência doméstica não era aceitável, e ela não fez um manifesto. Ela contava de uma vizinha hipotética que o marido era violento, então ela esquentou o azeite no fogão e botou no ouvido dele quando ele estava dormindo, e pulou o muro e foi embora. Não é? Isso ela está contando violência? Não, ela está contando estratégias para romper com isso. Não é? Quando nos diários de Carolina ela foi contando, né? Hoje eu não vou isso, hoje eu vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, ela também está narrando estratégias para romper com isso. Ela está contando que o mundo nos oferece forças contrárias extremamente violentas, mas ela está falando de estratégias para romper com isso. Esses encontros, essas conversas entre nós, são formas de narrar estratégias de romper com isso. Eu acho que nesse momento tão turbulento que a gente está vivendo em todas as direções, eu não estou falando só da pandemia, é fundamental que a gente continue contando para as menininhas, para as professoras, para as outras nossas irmãs, todas as que caminham conosco, as que a gente nem conhece, que a gente continue contando as estratégias que foram vividas por todas que vieram antes de nós e por essas que estão entre nós, para romper com isso. Eu acho que assim, uma hora a gente rompe com isso. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço muitíssimo a você, Jurema Werneck, a você, Fernanda Felisberto, a Flupe, por essa mesa, por esse presente. Eu acho que a gente teve uma conversa muito profunda, partindo de uma dimensão quase única, né, do que seria a solidão da mulher negra, e alcançando camadas muito profundas, dimensões muito profundas de solidão e de superação dessa solidão. Dimensões ou percepções muito intensas do sentimento de estar sozinha e do sentimento de se saber acompanhada, de desconstruir essas dimensões. As dimensões de confinamento e, ao mesmo tempo, as dimensões de autonomia, de libertação. Eu acho que a gente atravessou tudo isso, né? Todo esse percurso do significado de uma solidão que, na origem, partia de um estado conjugal, né? E que alcançou variáveis, dimensões, gavetas muito mais amplas, na academia, na experiência de educação, do mercado de trabalho, do ativismo, na experiência classe média, né, na experiência de mobilidade social, de imigração e de convivência entre nós, mulheres negras, nessas diferentes dimensões. Quero agradecer muitíssimo a você, Jurema, a você, Fernanda, chamar a Dani de volta, que vai fazer o nosso encerramento, e tenho certeza que ela está igualmente como eu, e acredito que como vocês, emocionada, comovida com essa mesa. Em particular, Jurema, quero te agradecer pela referência à solidão da orfandade, né? A perda da mãe, dos mais velhos, dessas referências. Para quem é filha única, então, no meu caso, que era ou sou, até hoje não sei como conjugar esse verbo, nunca sei se é sou, se eu fui, se eu era, é muito marcante, né? Se perceber sozinho e depois se notar
acompanhado por essa bagagem, inclusive, de tradições, de experiências com o invisível, né? Que nos leva adiante e nos faz sentir parte de uma caminhada que vem de longe. Dani. E meninas, obrigada. Quantas coisas cabem nesse muito obrigada que eu tô trazendo aqui para vocês. Que mesa incrível. Flávia estava falando das várias camadas, né, que essa conversa foi descortinando. Eu fui atravessada por várias delas e estou profundamente tocada, comovida, me sentindo representada nessas falas. Eu tenho certeza que quem está acompanhando também está sentindo e sendo tocado por tudo que a gente experienciou, que a gente viveu aqui nessa mesa. Só posso agradecer a vocês e lamentar também o quanto que o tempo está sendo cruel com a gente, porque eu poderia ficar aqui até meia-noite com vocês, tranquilamente. Meninas, um beijo para vocês. Muito obrigada. Que encontro memorável. Queridas amigas. Bom, que mesa foi essa, hein, minha gente? E pensar que estamos no 13º encontro, ainda temos mais um. Será que a gente tem coração para isso tudo? Temos sim. Semana que vem estamos fechando esse nosso ciclo de debates, uma revolução chamada Carolina. Hoje uma mesa icônica para guardar no coração. E vamos que vamos, mas não vamos terminar hoje diferente do que a gente tem vivido nos outros encontros. A gente tem a nossa tradicional carta para encerrar o encontro dessa noite. A de hoje é de uma pessoa que eu vi que tem várias interseções comigo, porque alguns nomes que aparecem aqui nessa biografia dela também aparecem na minha biografia. Ela é a Marlete Oliveira, ela é filha de Leonice, neta de Iracema, bisneta de Maria da Glória, tataraneta da Conceição, irmã da Ruth e da Luana, tia da Eduarda e da Heloísa. Eu que tenho uma mãe, Iracema, e uma filha, Heloísa, já senti, Marlete, que a gente tem muito aí a trocar. Ela é terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental coletiva, mestranda em psicologia social. Ela faz parte da Associação Maria da Glória, onde pesquisa e atua nas temáticas sobre mulheres negras, trabalhadoras domésticas, juventudes negras, efeitos psíquicos e cognitivos do racismo, autoamor, autocuidado e política nacional de saúde integral da população negra. Então, encerro o nosso encontro com a carta da Marlete, o convite para que estejamos juntos na próxima terça, às 19 horas. Lembrando, para quem ainda não se inscreveu lá no nosso YouTube, vão lá, se inscrevam, marquem lá o sininho para vocês serem lembrados de tudo que está rolando. E espero vocês nesse próximo encontro. Olha, um beijo para todas nós, mulheres negras, que não estejamos sós e nem desacompanhadas. Beijo, pessoal. Até a próxima. Carta a Carolina Maria de Jesus, mas também a Maria, a Conceição, Estela, Iracema, Leonice, Maia, Bel, Sueli, a todas as mulheres negras. Amém. Hoje eu escrevo para todas as mulheres que me habitam, que me acolhem, que escrevem comigo a nossa história. Hoje eu escrevo para todas aquelas que usam a palavra dita ou escrita para se salvar e salvar o mundo. Entendo que nossa missão na política da continuidade seja principalmente se manter vivas e assim manter viva a nossa história e dos nossos, gestando a potência que existe em nós e expandindo para a nossa comunidade. Beatriz Nascimento, que me ensina tanto, assim como você, Carolina, um dia disse que o quilombo está dentro de nós. Minha mãe, Leonice, me constituiu escrevendo em mim seus mais profundos desejos por liberdade. Minha avó Iracema sempre me fala da importância de voltar para casa, de saber de onde viemos. E minha bisavó, Maria da Glória, me mostrava isso na prática, todas as vezes que insisti em fugir, em voltar para nossa terra, nossa gente. Mesmo que ela nunca tenha conseguido explicar o lugar que ela almejava estar. Escrever para mim é seguir nosso legado por existência.
é não deixar que contem a nossa história, é sussurrar segredos de sobrevivência. Se você me perguntar com quem que eu aprendi isso, posso te dizer que foi com você e com todas as mulheres negras que usam sua voz, sua caneta para redesenhar nossos destinos. Nessa carta, eu quero te agradecer pelas muitas vezes que se negou a deixar de existir, pelas tuas palavras que ecoam em nossos corpos, pelos teus segredos que nos auxiliam na luta por existência, pelas tuas denúncias que furam nossas bolhas e nos ajudam a ver o mundo, pela tua vontade imensurável de estar presente ao longo das gerações, e também pela possibilidade de achar que eu posso te escrever, e assim escrever para todas as mulheres negras. E por fim, pelas inúmeras vezes que você mostrou que as palavras salvam e nos deu uma das maiores estratégias contra a necropolítica, a vida. Atenciosamente, Marlete Oliveira.